Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu trouxe mais um resumo aqui para vocês. Dessa vez é o livro do Kenneth W. Hagin, Você Pode Vencer, Superando Tempos Difíceis. Para quem não sabe, esse aqui é o filho do Kenneth Hagin pai, né, que criou, né, toda a escola do Rema e por aí vai. Você Pode Vencer. Capítulo 1. Os problemas chegam para todos. Você provavelmente já ouviu ver o ditado: só uma certeza nesta vida, a morte. Creio que há uma segunda certeza que pode ser acrescentada a esta lista: os problemas. Em João 16,33, Jesus falou: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, tenham coragem, eu venci o mundo. Em outras versões, esse texto fala: eu falei tudo isso para que vocês tenham paz no coração e na alma. ABV, a versão, né? Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. NTLH. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. KJA. Outras versões nos dão uma imagem mais clara do que a adversidade ou a tribulação. No mundo vocês estão sob pressão. Berkeley. No mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas. NBVP. No mundo vocês encontrarão problemas. TCNT. Mas a outra parte, né? Mas mantenha sua coragem. Mas sejam confiantes. Mas nunca desanime. Mas tende bom ânimo. E aqui ele vai falando, né, que na nossa vida não há como nós passarmos pela vida sem nenhuma tribulação, sem nenhum sofrimento. Mas a gente precisa primeiro lembrar que Jesus falou que essas coisas aconteceriam. E em segundo lugar, lembrar que nós não estamos sós e não passaremos por essas coisas sozinhos. Nunca desanime. Não importa o que se levante contra você e quantas vezes você caiu, o importante é levantar-se outra vez. Como jovem atleta, você pode terminar alguns segundos atrás dos outros corredores, mas pelo menos você completou a corrida. Se você já desiste, se você já nem quer começar, que nem o povo fala, né? Não, engane o inimigo. Você está no chão, não se levante, que você não vai ter nem trabalho. Se você tem esse pensamento, né, a gente fala brincando, né, as pessoas falam brincando, mas se você tem essa resposta dentro da vida, de sempre desistir quando você acha que algo está difícil, você já entra no ciclo de fracassado. E você começa a desistir, você vai desistindo das coisas da vida, daquilo que Deus tem para você. Evite a vertigem espiritual. Durante uma aprovação ao teste, é importante saber em que você realmente crê. Embora possa acreditar em uma coisa, o verdadeiro teste para suas crenças está no que você diz. O que você diz é no que você realmente crê em seu coração. E antes que possa se levantar depois de cair, você precisa definir em que você realmente acredita. No natural, vertigem é quando algo fica tonto, confuso e desorientado. Perde-se o senso de equilíbrio e de direção e tudo parece estar girando ao redor. Podemos comparar essa situação ao que acontece quando você está dentro de problemas e tribulações e adversidades. Em momentos assim também pode parecer que você está tendo uma vertigem espiritual, como se tivesse perdido o senso de direção. Da mesma forma que um piloto voa para dentro de uma nuvem e não consegue enxergar, a sua visão é turvada pela adversidade e você não sabe para onde voltar. Como um filho de Deus, você está firmado na fé, crendo que essa situação vai mudar. Mas quando nada muda, você tenta uma coisa. Quando essa coisa não resolve o problema, você tenta outra. Você se vira para outra direção. De tanto mudar de direção, quando a visão está nebulosa, você acaba caindo. O diabo ama quando você tem vertigem espiritual. Se ele conseguir que você pare de olhar para os aferidores, ele poderá dominar a sua vida. Espiritualmente falando, os aferidores são a palavra de Deus. E a palavra de Deus é que manterá você firme quando a sua visibilidade estiver nublada pelas provações e tribulações. Quando você começa a olhar para as suas circunstâncias em vez de olhar para a palavra, é fácil o diabo direcionar você para o lado errado, fazendo com que você caia. E nessa parte ele fala que ele fez um treinamento para ser piloto, mas como tinha que dedicar muito tempo e ele também estava no ministério, ele teve que abdicar dessa paixão dele que era por pilotar. E ele falando, né, que no avião existem os aferidores para que quando você esteja passando por uma tempestade, por um local de muitas nuvens, que você não consegue ver
Os aferidores, eles que vão manter o caminho exato para onde você deve ir. E ele vai falando aqui que os aferidores que nós temos dentro das provações, dentro das tribulações, onde tudo está dando errado, onde parece que a gente vai sucumbir, é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos encoraja, fala para nós termos ânimo, para a gente ir avante. Só que nós precisamos seguir aquilo que a palavra fala e não o que a gente vê. Se o piloto ele tenta desviar para um lado ou para o outro por conta do que ele está olhando ali, nas nuvens da tempestade, isso pode causar um acidente fatal. Muito raro isso não acontecer. E o que acontece, o que é que pode sobrevir sobre nós, quando nós não olhamos para a palavra, a gente vai cedendo às sugestões de Satanás. Com esse versículo e outros, como 1 Pedro 5,8 e João 8,4,4, você pode ver claramente que o autor das provações, dos problemas e das tribulações é Satanás, o Deus deste mundo. E enquanto Satanás continuar na terra, você terá tribulações. Teve uma pessoa que disse ao pai de Kenneth Hagin Jr., que foi: pastor, ore por mim para que eu não tenha mais nenhum tipo de problema. Ele disse: tá certo, irmão. Senhor, pode levar essa irmã, ela quer morar contigo. Ela disse: não quero morrer não. Aí ele disse: irmã, a única maneira de você não ter problema com Satanás é só se você morrer, ou se você ficar do lado dele. Contudo, Jesus não deixou você sem defesa. Em João 16,33, ele disse que venceu o nosso inimigo. Por causa disso, você pode ter paz em meio a qualquer tempestade. No meio das maiores provações e testes que atravessar, você ainda pode ter paz. Você pode ter paz por causa de Jesus. Em Isaías 43,2 fala: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Outras versões falam: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não encobrirão. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Pela NVT. E a ABV: quando vocês passarem por águas profundas, grandes dificuldades, eu estarei ao seu lado. Quando tiverem de atravessar grandes rios, problemas difíceis, não se afogarão. Quando passar pelo fogo, não se queimará, e as chamas não lhe farão mal. Quando tiverem de passar pelo fogo, os sofrimentos e perseguições não se queimarão, as chamas não farão mal a vocês. Vamos lá. Vença a batalha da mente. E tem um livro completo sobre isso, que é o Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer, um best-seller, e ele fala muito sobre como você guerrear aqui na sua mente. Ter confiança na capacidade de Deus de livrar você é o que aquieta a sua mente. É ali que está a metade das suas batalhas. Quando a mente está tranquila, você tem paz. Uma mente cheia de paz lhe permite ouvir a voz mansa e suave do Espírito Santo durante uma tempestade. Quando a mente é sequestrada pelas emoções, você não pode ouvir o que o Espírito Santo está lhe dizendo. Se não fizer da palavra de Deus uma âncora para a sua alma, como está escrito em Hebreus 6,19, você pode entrar em um pânico e a sua mente pode paralisar. O pânico é muito conhecido por paralisar processos mentais. Vamos lá. É fácil ficar tão atordoado a ponto de não conseguir pensar adequadamente. E por não pensar corretamente, você pode tomar a decisão errada. Por isso que uma coisa que eu ouvi uma vez uma pessoa ensinar: nunca tome decisões à noite, decisões importantes à noite. Deixe chegar no outro dia pela manhã, quando você vai estar já com o seu HD limpinho, mais descansado, para tomar boas decisões. Porque se a nossa mente está afetada, a maneira como pensamos está afetada, vamos agir de maneira errada, vamos tomar decisões erradas e vamos colher os frutos dessas decisões, ou seja, consequências catastróficas. É isso aí. Vamos lá. Responda o diabo. Quando a adversidade bater à sua porta, você nunca deve perguntar por quê. 1 Coríntios 10,13 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Ou seja, sempre que vier uma tentação, sempre a gente tem capacidade de dar conta. O Espírito Santo, ele nos dá a capacidade de dar conta daquilo que vem contra nós. Então,
a gente tem que dar os nossos pulos. Como o Senhor disse para Caim, né? Caim, que matou Abel. Caim, olha, o desejo mal jaz à porta, o pecado jaz à porta, mas cabe a você dominá-lo. Ou seja, nós somos os responsáveis por domar a fera, né? Sempre que o diabo falar com você, responda a ele. Uma das piores coisas que você pode fazer no meio de uma provação é fechar a boca. Cite a Bíblia de volta para ele. Não há problema em ser tagarela quando você está lembrando ao diabo o que a palavra de Deus diz. Se ele falar, tu vai ser um fracassado. Não, Satanás. O Senhor diz que ele é que sabe quais são os planos que ele tem ao meu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para me dar uma esperança e um futuro. Você é mentiroso. Tem uma música, né? Devil is a liar and you are my provider. Even in the fire, I know you are with me. O diabo é mentiroso e você é meu provedor. E mesmo na fornalha, eu sei que estás comigo. É isso aí, né? Vamos lá. Faça com que o adversário saiba que o que você está passando é comum ao homem e que Deus já providenciou uma forma de escape para você. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper. Enfim, Deus já tem esse escape para todos nós. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvais de bênção. Ouça a voz. Deus dá escape e livramento. Lembre o diabo o que vai acontecer com ele se continuar por perto. Em meio à adversidade, Satanás quer que você lance as mãos para o alto, derrotado. Em vez disso, lance as mãos para o alto em louvor e adoração, porque Deus está resolvendo a sua situação. 1 Coríntios 10:13 continua dizendo que Deus é fiel. Lê essas palavras em outras versões. Em Deus se pode confiar. Deus cumpre a sua promessa e Deus não vai falhar com você. Seja qual for a tribulação que você esteja enfrentando, ele é um ataque do diabo ao que você deve se opor. Nunca se esqueça de que Jesus já conquistou a vitória para você. Você pode colocar toda a sua confiança no Filho de Deus e depender dele para livrá-lo de qualquer situação. Ele nunca, jamais falhará com você. Cara, quando você para pensar nisso, né, que jamais falhará com você. Tem uma música do Dentro do Trono, que é aquela... Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Às vezes eu fico parando pensando na letra dessa música, né? Como é bom, Senhor, pertencer a um Deus de amor. Porque eu espero em ti. Eu descanso em ti, eu te adoro, tu és o Deus que me ama, tu és o meu Deus de amor. Ou seja, eu fico pensando, meu Deus, como é que seria a minha vida se não tivesse o Senhor? Como é que eu sobreviveria o dia mal se não tivesse o Senhor? Porque chega o dia mal e você só sabe clamar o nome do Senhor. Jesus, me ajuda. Pai, vem aqui me socorrer. Pai, me dá uma estratégia para essa situação. Cara, e eu não sei se já aconteceu com vocês, né? Às vezes eu pego me pensando, falando do Senhor, que alívio é ter o Senhor comigo. Que alívio é saber que eu posso contar com o Senhor. Porque, ou seja, eu não estou por conta própria. É maravilhoso. Capítulo 2. O grande nivelador. A adversidade não faz acepção de pessoas. Na verdade, ela nivela o campo do jogo. Um conceito errôneo comum é pensar que a adversidade só vem para aqueles que são negligentes, preguiçosos, ignorantes. Mas não. Problemas e decepções acontecem com todos. A maneira como você reage à adversidade determina se a sua casa vai resistir ou cair quando as tempestades da vida a atingirem. Se você não está firmado na palavra de Deus, será fácil as emoções guiarem as suas reações durante uma tempestade. Ser governado pelas emoções colocará você em uma montanha-russa, que o levará do choque à depressão. Se a palavra não for a sua âncora, você será lançado para todos os lados em que o vento soprar. Um dia você estará para cima e no outro dia para baixo e por aí vai. Tô bem, tô mal me quer, bem me quer. Ventos da adversidade. A primeira rajada de vento pode trazer um choque. Você nunca imaginou que nada assim pudesse acontecer com você ou com a sua família. Você começa a procurar alguém para culpar.
outra rajada de vento atinge. E você pode começar a se retrair. Nessa fase da montanha-russa emocional, você tem uma crise de autopiedade, né? Você começa a sentir pena de você mesmo. Você acredita que ninguém entende o que você está passando e fica constrangido com o que aconteceu, porque, ó céus, ó vida nossa, só eu passei por isso. Esse meu problema é maior do que todos. Meu Deus, por que isso está acontecendo? Eu já vou adiantando que, embora isso não seja o ideal, isso é o normal. Todo mundo, em algum momento, passa por esse momento, essa fase da autocomiseração. Que você começa ali sentindo pena de você, e às vezes, quando você está ruim mesmo, você vai atrás de gente para sentir pena de você também. Bem no momento em que você pensa que não suporta mais, outra rajada de vento surge e você explode de raiva. Agora você realmente precisa pedir ao Senhor para lhe ajudar a colocar um guarda sobre a sua boca, como está em Salmos 14:3. Você será tentado a dizer e falar e fazer coisas com raiva, mas se ceder à ira, mais tarde lamentará pelas suas palavras e pelos seus atos. Ficar irado pode dar lugar a outra rajada de vento capaz de empurrá-lo para uma direção diferente. A vergonha. Quando a poeira e as cinzas assentarem, depois de você entrar em erupção como um vulcão, você sentirá vergonha das coisas que fez. Poxa, eu não deveria ter dito isso. Por que eu falei isso? Agora eu vou ter que falar com fulano, ter que pedir desculpa. No fim das contas, a ira pode dar lugar à depressão. É nesse lugar que o diabo quer você. Quando você está deprimido, ele pode incapacitá-lo. As estatísticas mostram que a vida de muitas pessoas está aleijada pela depressão. Eu acho que seria aleijada pela depressão. Estima-se que aproximadamente 19 milhões de norte-americanos sofrem de depressão. É jeito, viu? Soluções comuns para a adversidade que não funcionam. As pessoas geralmente inventam uma série de soluções para os seus problemas. Algumas rangem os dentes e negam os fatos, fingem que está tudo bem quando não está. Outras tentam escapar por meio das drogas, do álcool, do sexo, mas isso nunca é uma solução. Evita o conflito também, é ficar longe de casa, quer ficar trabalhando muito para não chegar em casa e lidar com um problema. Tem gente que se volta para a comida, mas encontrar consolo na comida nunca resolveu problema algum. Algumas pessoas são na vida adulta. Então, uma partida de queimada. Algumas pessoas são na vida adulta. Elas gastam toda a sua energia, seus esforços e seus recursos tentando evitar problemas. Aí ele fala o seguinte, né, que nessa partida de queimada, a pessoa está sempre ali correndo da bola, né, fugindo da bola para não ser acertado. E muitos adultos, eles fogem de passar pelos problemas. Só que, como diz a Joyce Meyer, a única saída é passando. Não existe atalhos para essa situação que você está. Você tem que lidar de frente, você tem que lidar com a situação, você tem que encarar a situação e passar por ela. Temos que fazer igual aos búfalos. Quando eles veem a tempestade, eles correm em direção à tempestade. Que quanto mais rápido eles chegam lá, menos tempo eles ficam. Quanto mais rápido a gente lidar com a situação, menos tempo a gente vai ficar lá. A área natural e a área espiritual. Algumas pessoas têm problemas continuamente porque só lidam com as dificuldades na área natural. De forma oposta, outras pessoas têm problemas porque só tratam com a adversidade na área espiritual. Tem gente que espiritualiza o que não precisa ser espiritualizado, espiritualiza tudo. E tem gente que normaliza aquilo que você deveria usar, armas espirituais. Número 1. Livre-se de todas as suas desculpas. Dar desculpas é assumir a mentalidade de vítima. Quando faz isso, você está dizendo, o mundo me deve alguma coisa. Amigo, ninguém lhe deve nada. Ninguém, viu? Ou seja, você precisa parar de dar desculpas para si mesmo. O plano que Deus projetou para você se encaixa perfeitamente em você. Ninguém mais pode se encaixar no plano de Deus para a sua vida, mas ninguém mais pode viver a sua vida por você. E ninguém pode fazer você fazer o que você não quer fazer. A sua vida lhe pertence, a tua vida, as tuas escolhas. Você não pode estar enfrentando problemas agora, mas esta não é a hora de dar desculpas para o fato de você não ter alcançado o sucesso na vida. Esta é a hora de colocar um pouco de ação em seus sonhos.
Número 2. Não olhe para trás. A resposta não está atrás de você. Você não pode mudar o passado. Você não pode mudar o que fez ontem, mas você pode mudar o futuro. Ao invés de você focar naquilo que te aconteceu, foca no tempo que você tem, foca naquilo que está nas suas mãos, porque o passado já aconteceu. Ah, mas foi ruim, foi doloroso, tomei decisões erradas que ainda estou pagando, estou sofrendo. Mas não tem o que fazer. Não há o que fazer mais. Usa o tempo que está na sua mão, né? Já se você já teve tanta pena de você, você já chorou demais, se levanta e começa a agir corretamente. O amanhã pode ser transformado porque a resposta está diante de você. A vida, ela acontece no presente. Não existe um espaço chamado futuro. Eita, cheguei no futuro. Não, a vida acontece aqui no presente, agora mesmo. Número 3. Pare de se comparar. Comparar-se com os outros irá destruí-lo. Isso pode corroer você como um câncer. Você é o seu único. Você é o seu único eu. Deus ficou satisfeito quando criou como você é. Deus te criou do jeitinho que tu és. Te planejou da cabeça aos pés. O seu andar, o seu olhar, seu jeito de se expressar. O arquiteto do universo quer usar. Eu sou leitor, mas de vez em quando eu gosto de cantar e fico embutindo aqui no meio das frases, eu lembro dessa música. O seu andar, o seu falar, o jeito de se expressar, Jesus quer usar isso aí em você. Não fique se comparando. Não, mas fulano faz algo melhor que eu nessa área. Sempre vai existir alguém que faça você se sentir um nada naquela área. Por isso que nós devemos falar, como dizia sabiamente Jordan Peterson, no livro 12 Regras para a Vida, um Antídoto para o Caos, que tem aqui no canal, inclusive foi o primeiro livro. Ele diz o seguinte: não se compare com quem alguém é hoje, se compare com quem você foi ontem. É injusto você comparar o capítulo 1 da sua vida com o capítulo 20 da outra pessoa. Uma vez tive um colega que ele foi casado, né, e ele disse: Sandriele, eu tô com medo de não dar uma vida boa para minha esposa, por conta que ela vive muito bem com os pais dela, e agora como é que vai ser? Eu não tenho todas essas condições. Cara, você não pode comparar. Você não pode comparar o capítulo 30 do pai dela, 30 anos de casado, com o seu aí, capítulo 1. Você está começando agora. Você tem o seu trabalho, você tem a sua casa, mas aos poucos que você vai conquistando as coisas. Não temos que nos comparar. 4. Não se critique. Tome uma decisão e viva com ela. Há muitos anos recebi um bom conselho. Disseram-me que quando fosse tomar uma decisão, eu deveria olhar para todas as circunstâncias e escolher com qual eu poderia conviver. As pessoas costumam tomar decisões baseadas nas emoções. Então, depois de tomar essas decisões, elas percebem que é impossível conviver com as suas escolhas. Nesse momento, elas param o que estão fazendo e começam outra coisa. Dedique o tempo necessário para analisar uma situação. Então, quando tomar uma decisão, fique com ela. Número 5. Aprenda a dizer não sei. Você não pode saber tudo e não pode ser tudo para todo mundo. Não há problema em dizer não sei. Tenho o hábito de nunca guardar na minha mente coisas que eu pago a outra pessoa para. Tenho o hábito de nunca guardar na minha mente coisas que eu pago outra pessoa para se lembrar. Guarda, se você pode delegar, guarda o teu HD para as outras coisas. A gente não precisa saber de tudo o tempo todo. Ah, mas eu trabalho nessa área. Você não vai saber. Você não vai saber. E tá tranquilo. E não é realmente suposto para você saber tudo. Não é para você saber tudo. A gente nunca vai saber tudo. Então calma, relaxa. Ah, mas o que as outras pessoas vão pensar? O que as outras pessoas vão pensar é um problema delas. Ah, mas e se elas falarem mal de mim? Elas falando mal de mim é um problema delas. Eu fiquei sabendo da situação e eu tô triste. Pronto, agora é um problema meu. Como é que eu vou lidar com essa informação que chegou aqui? Com essa tristeza, com essa raiva? Saibam separar, minha gente. Porque aí todo mundo, a galera fica aí com receio que os outros vão falar. No final tu vai virar chorume. E aí passou a tua vida toda na corrida das queimadas, né? Com medo do que os outros iriam falar. Calma. Número 6. Conheça os seus próprios limites. Faça uma avaliação realista de si mesmo, do seu conhecimento, suas habilidades e de com que tipo de pressão você consegue lidar.
Muitas pessoas tentam realizar tarefas além da sua capacidade natural. Você não pode esperar mais do que você tem o conhecimento e a capacidade para realizar. Dedique tempo para aprender o que você precisa Dedique tempo para aprender o que você precisa conhecer antes de se aventurar por território desconhecido. Isso é no natural. Aí que eu estou com medo porque eu vou começar nessa empresa, eu ainda não sei tudo. Vai estudando, pega o seu tempo livre aí, vai conhecendo mais sobre aquilo que você vai atuar, mais sobre a empresa, como funciona, porque o conhecimento ele vai dar um pouco mais de tranquilidade para você. Número 7, seja claro em sua comunicação. Você pode acabar em confusão por causa de uma comunicação um pouco clara. Você já teve dificuldade para entender o que uma pessoa queria? Primeiro ela disse uma coisa, depois disse outra coisa diferente. Ela estava enviando sinais misturados porque não se comunicava claramente. Você precisa ser o mais claro possível. Eu acho que é nesse livro do Jordan Peterson também, Jordan Peterson, que é 12 regras para a vida antídoto para o caos, que ele fala, eu acho que é nesse livro que ele diz que fale realmente o que você quer dizer. Ah, não, mas eu quis dizer isso. Mas você disse isso? Não, eu quis dizer. Não. Diga o que você quer dizer. Entendeu? Vamos lá. Continuando. Isso foi na parte natural. Agora na arena espiritual. Número 1. Lembre-se de que Deus está com você e quer ajudá-lo a sair do problema. Salmo 91:15 diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Ou seja, ele está falando, tu vai falar comigo e eu vou ficar aqui ao léu. Aí você fala, não, mas às vezes eu oro e Deus já falou comigo. Às vezes Deus já deu uma instrução para você lá atrás do que fazer. Você não obedeceu o passo 1, como é que você quer que ele fale o passo 2? Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Esse versículo não diz que Deus estará com você somente em parte do tempo. Não, Ele estará sempre com você e está sempre pronto para livrar você dos problemas. Às vezes você pode sentir que todos estão contra você, mas Romanos 8,31 diz: Que diremos, pois, a vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em vez de dar voz aos sentimentos, diga continuamente Romanos 8,31, em voz alta: Você precisa lembrar a si mesmo de que se Deus é por você, não importa quem está contra você. Número 2. Resista ao diabo. Você não pode ter medo e ter fé ao mesmo tempo. O medo nunca é libertador, ele só atrapalha. E você também pode esperar que o sobrenatural trabalhe a seu favor quando você está cheio de... E você também não pode esperar que o sobrenatural trabalhe a seu favor se você está cheio de medo. Quem está cheio de medo vai falar incredulidade, vai pensar medo, por aí vai. Número 3. Entenda que Deus sempre tem uma saída. Não tem saída no que se refere a Deus. Essas palavras não são verdadeiras. Não tem saída. No que se refere a Deus, essas palavras não têm saída. Porque Deus faz porta onde não tem parede, caminho onde não tem caminho. Esse é o nosso Deus, esse é quem tu és. Deus de promessas, Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão e por aí vai. Embora talvez você não veja nenhuma saída para a sua dificuldade, Deus já tem um escape. Deus já tem um caminho aberto. Número 4. Mantenha uma boa atitude. Muitas pessoas têm uma atitude negativa, pois reclamam e choram pela adversidade que estão enfrentando. Dizer coisas como, não entendo porque estou passando por isso, ou questionar por que o problema veio bater à sua porta, não vai mudar a situação. Então, assim, veio o vento, você choramingou, já chorou, se levanta agora, processou aquela sua emoção, processei, se levanta e tem uma boa atitude. Número 5, ande em amor. Sim, voltando ainda falando do 4. Você pisou numa poça de lama, lamenta, poxa, me sujei aqui nessa poça de lama. Cara, não era para eu ter prestado mais atenção. Meu Deus, eu caí aqui. Mas olha, eu vou prestar mais atenção onde eu tô andando agora. Pronto, e vai. Não fala, meu Deus, aqui ó, eu me melei. Eu vou de novo, eu vou aqui me jogar nesse poço de lama. Não. Número 5, ande em amor. 1 Coríntios 13 é a nossa diretriz para dar em amor com relação aos outros. Você talvez se lembre de um tempo em que, se tivesse sido mais paciente, tivesse ficado de boca fechada, não teria se metido em apuros. Tem um livro da Joyce Meyer.
eu e minha boca grande. É sempre melhor tomar o caminho superior do amor, porque o amor nunca falha. E quando anda em amor, você permite que o Deus de amor se mova em seu favor. Número 6. Use a sua fé. Para mover qualquer tipo de montanha, você precisa crer em seu coração que a palavra de Deus é capaz de mudar o que parece imutável. A fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer assunto, a sua fé será impedida. Se você não tem conhecimento do que Deus fala a seu respeito, do que Deus quer falar com você, a sua fé, ela pode ser, a sua fé, pode ser não, a sua fé ela vai ser minada, porque você fala, realmente, será que Deus quer que eu faça isso? Será que Deus quer que eu faça aquilo? Será que a vontade de Deus me abençoa nessa área? Será que a vontade de Deus é clássica, me curar? Por aí vai. Número 7. Mantenha a confissão adequada. Esta é apenas outra oportunidade de provarmos que a palavra de Deus funciona. Sempre que começamos a choramingar e reclamar, ele fala que é o pai dele, né? Que o pai dele, todas as vezes que eles começavam a choramingar e reclamar, o pai dele os levava de volta para a palavra de Deus e para a confiança nele. Até depois de adulto, quando sentia a pressão de algumas coisas, ele entrava no escritório do pai e começava a reclamar. O pai dele olhava para ele e dizia, por que você não para de falar assim? Você pode transformar a situação mudando o seu modo de falar. Não sintoniza a tua boca com a circunstância. Porque se tiver sintonizado a tua boca com a circunstância, são essas palavras de morte, destruição. Sintoniza a tua boca com a palavra, sintoniza a tua boca com o céu. Concorda com aquilo que a palavra diz a teu respeito. Não concorda com o que o inimigo fala, com as sugestões. E tenta identificar essas sugestões do teu ouvido, verbaliza o que a palavra diz. Eita, as pessoas vão falar mal de você se você fizer o que deixa te pedindo. O Senhor é comigo, o que é que eu posso temer? Que mal me fará o homem? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Verbaliza, não fica remoendo isso não. Resista firmemente. Quando os ventos da adversidade soprarem, você pode manter a casa de pé, lidando com essa adversidade, tanto na área natural quanto na área espiritual. Ao seguir os passos que delineei, entenda que algumas pessoas, embora possam ter boas intenções, exercem muita pressão para que você tome a direção errada. Elas tentarão influenciá-lo e se afastar da palavra de Deus. Você não precisa ser mal com elas. Como meu pai costumava dizer, você pode discordar sem ser desagradável. Mas você precisa ser forte e não ceder o terreno, ou seja, você não pode sair da posição. Em Efésios 6,13, somos advertidos a continuar firmes depois de termos feito tudo para estarmos de pé. Capítulo 3. Como vencer em tempos de aflição. A vitória está em suas palavras. Bom ou mal, o seu mundo é moldado pelo que você diz. É por isso que é tão importante sempre declarar a palavra de Deus. Suas palavras vão predispor você para vencer ou perder. Algumas pessoas perdem antes mesmo de começar. Se o diabo puder fazer com que você pense de uma forma que não está alinhada com a palavra de Deus, ele já derrotou você. Que você pensou errado, você falou errado, recebeu aquilo que falou. Enquanto eu estiver pensando em linha com a palavra de Deus, o diabo não pode derrotar você. Isso porque o pensamento correto produz um falar correto, o qual, por sua vez, produz fé para a vitória. O pensamento errado produz uma fala errada. A fala errada não lhe dá nada a não ser mais provações, problemas e tribulações. Independentemente de qual seja a sua situação, você precisa declarar a palavra. E mesmo quando nada mudar, você pode continuar falando a palavra. Veja a importância das suas palavras no seguinte versículo, Marcos 12:23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que lhe disser será feito. Marcos 11:23. Vamos lá. Se você ficar declarando constantemente dúvida e incredulidade, antes que se dê conta, você terá exatamente o que está dizendo. Você duvidará que um dia vai conseguir sair dos problemas e acreditará que a sua situação é impossível de ser resolvida. Você pode criar uma atmosfera com as suas palavras que deixará o diabo desconfortável. Quando você declara a palavra e fala sobre o sangue de Jesus,
o diabo fica tão desolado que sairá apressadamente. Independentemente de quais sejam as suas circunstâncias, nunca pare de dizer: Deus está comigo o tempo todo. Independentemente do que aconteça ou não aconteça, Deus ainda é Deus e Ele me livrará. Deus tem prazer em transformar tristezas em alegria, lágrimas em sorrisos. Ele tem prazer em transformar o que o diabo intentou para o mal em vitória. Ele tem prazer em transformar a derrota em tempos sobrenaturais de refrigério. Você pode atravessar o seu pior pesadelo fixando os olhos em Jesus e mantendo a palavra de Deus fluindo através da sua boca. E imagine a alegria do pai vendo um filho dele lá resistindo na batalha da fé, falando o que a palavra dele diz, o que ele mesmo disse. O socorro vem, como diz a Ludmila Feber, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Nosso adversário, o leão que ruge. O diabo, né? Ele não é um leão, mas ele é como um leão, como diz em 1 Pedro 5,8. O nosso adversário anda ao derredor como um leão que ruge. Esse versículo diz que o diabo, não diz que o diabo é um leão que ruge, mas ele tenta imitar. Ele tenta imitar quem? O leão de Judá. Mas Satanás ele é como um vira-lata ascendente. Ele não morde, mas o que ele ameaça morder é pesado. Triunfo em meio às tempestades. Quando a palavra de Deus está alojada em seu coração e sai continuamente da sua boca, você não pode ser derrotado. Não importa quais sejam as suas circunstâncias naturais, porque a palavra de Deus jamais irá falhar. It will never fail. Tem a música Your Word, a tua palavra, que é do Hilson. Escutem. Top. Preparação para uma tempestade. É importante que você utilize o tempo que está o tempo em que não está sob o estresse e a tensão da tribulação para se edificar com a palavra de Deus. Porque quando a adversidade chegar, você já está pronto, está estocado. Porque se você tentar correr atrás de mantimento no dia da chuva, da tempestade, talvez você não consiga. Não espere pelo primeiro sinal de doença para se edificar com versículos bíblicos que falam de cura. Ao contrário, esteja constantemente se edificando com a palavra de Deus. Então, dentro do primeiro espirro, arremeta contra os sintomas que tentam vir sobre você. Você já percebeu que é muito mais fácil se livrar de alguma coisa quando o diabo tenta colocá-los sobre nós logo no início? É muito mais fácil arrancar ervas daninhas do canteiro quando elas são pequenas. É mais difícil arrancá-las quando estão totalmente crescidas. Se esperar muito, você terá de usar uma enxada para ter certeza de que arrancou a planta por completo. Creia em Deus. Seja qual for a situação por qual esteja passando, você vai conseguir sair dela. Isso não são apenas palavras, são palavras que estão alinhadas com a palavra de Deus. Se você crer nelas, elas farão você atravessar qualquer dificuldade. O primeiro passo para o sucesso é acreditar que você consegue. E você também precisa acreditar que Deus quer que você tenha êxito. Tem a música da Ludmila Feber também, que é: eu tô contando contigo, Deus tá contando com a gente. Eu amo essa expressão agora. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Massa. Ou seja, o céu inteiro se move, Deus quer que a gente tenha êxito. Você pode fazer qualquer coisa que colocar em seu coração. Não se trata de ser egocêntrico ou presunçoso. Você está simplesmente crendo do que Deus já disse a seu respeito. Tudo posso. São duas palavras muito simples. Mas você crê nelas? É fácil dizer as palavras e concordar com elas na sua mente. No entanto, em que você crê no seu coração é o que você terá na sua vida. Da mesma maneira que você poderá ir a um quiroprático para fazer ajuste quando sua coluna sair do alinhamento, você precisará mergulhar na palavra de Deus quando a sua atitude precisar de um ajuste. As adversidades da vida podem torcer o seu homem espiritual, tirando-o do alinhamento. Isso geralmente acontece quando você tira o foco do Senhor e o coloca nas suas circunstâncias. Se você se encontrar nessa mesma situação, talvez você tenha de segurar a si mesmo pelos ombros e se obrigar a prosseguir. Mas, independentemente de quanto tempo leve, continue, porque a vitória está logo ali na próxima esquina. Ninguém jamais alcançou a vitória sentado dizendo não consigo, e ninguém alcançou a vitória desistindo.
né? Ou seja, se apoia aí no Senhor, se segura e vai. Não importa quantas vezes você caia, desde que você se levante novamente e continue avançando. Algumas pessoas têm ímpeto e desejo naturalmente. É fácil para elas continuarem avançando quando as coisas ficam difíceis. Outras pessoas precisam empurrar a si mesmas. Não faz qualquer diferença para que lado a sua disposição se inclina. O importante é você se levantar quando cair e continuar seguindo em frente quando quiser desistir. Você precisa mostrar ao inimigo que você sabe quem é em Cristo. Faça com que ele se conscientize de que você sabe que ele é um inimigo derrotado. Na verdade, ele só é um grande valentão que fala muito. Deus disse, você consegue. Agora, cabe a você crer nisso. Cabe a gente acreditar que o que Deus falou é real, funciona para a nossa vida. O que geralmente para o impede a mão de Deus é o fato de você crer ou não. A palavra fala, tudo é possível àquele que crê. Nada é impossível para Deus, portanto pare de dizer que é impossível. Deus disse que você consegue, agora cabe a você acreditar no que o Senhor disse e não lançar fora a sua confiança nele. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Quando não parecer que essa situação está mudando, continue declarando a palavra. Continue crendo que as suas impossibilidades são possibilidades com Deus. Quando continuar a fazer isso, apesar do que você vê, você não abandona a sua confiança. Algumas pessoas têm confiança em Deus até começarem a passar por uma pressão. No instante que a pressão as confronta, elas perdem a confiança. Mas Deus não vai decepcionar você quando a sua confiança está unicamente nele. Tem um texto que fala, os olhos do Senhor estão por sobre toda a terra, para se fazer forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. E ele tem outro texto que fala, o Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firme em ti. Por quê? Porque ele confia em ti. Se você receber mais notícias, não aperte o botão do pânico, relaxe nos braços de Deus. Não importa o que o diabo vai lançar contra você, não importa como será, mesmo que pareça que você vai ser lançado para fora antes de chegar à primeira base, continue seguindo em frente. Em um jogo de beisebol, você nunca sabe se o jogador da primeira base vai pegar a bola ou vai errar. Mas no jogo da vida eu posso garantir que o diabo vai errar se você continuar avançando. Deus providenciará que ninguém o expulse. A maioria das coisas que você acredita que são possíveis, na verdade, não. A maioria das coisas que você acredita que são impossíveis, na verdade não são. Se você trabalhar por tempo suficiente e com força suficiente no projeto, encontrará uma maneira de tornar o impossível possível. No natural, a maioria das coisas é possível, mas para Deus tudo é possível. Seja qual for a situação, declare continuamente que você consegue. A palavra que você escondeu no seu coração é a sua munição contra o diabo. Repreenda-o dizendo a ele o que a palavra de Deus diz. Quando se posicionar com firmeza, você verá o diabo fugir. Você pode vencer, independentemente da adversidade que esteja enfrentando. Apenas creia e declare e logo viverá isso. E é isso aí, pessoal. Esse aqui foi mais um resumo. É um livro pequenininho, mas instruções significativas que, se você colocar em prática, vai ser muito eficaz de você passar a ponto do lado A para o lado B, viu? E vamos embora. Sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu.